Lucas 23, versículo 39 a 43, diz assim. A cena aqui, queridos, é a cena da cruz, tá? Jesus está no meio e existem dois bandidos, um à direita e outro à esquerda. Esse é o contexto do texto que eu vou estar lendo para você nessa noite. Diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Você crê na palavra de Deus? Amados, as últimas palavras de uma pessoa em seu leito de morte geralmente revelam muito sobre a vida que ela viveu e sobre como ela está morrendo. Por exemplo, o pastor batista Charles Spurgeon, antes de dar o último suspiro nessa terra, ele declarou: Jesus morreu por mim. Basta isso. Jesus morreu por mim. John Wesley, o fundador da igreja metodista wesleyana, em seus últimos momentos de vida, disse: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Deus está conosco. Esses dois homens, queridos, viveram para Deus e morreram na presença de Deus, o que é mais importante de tudo. Suas últimas palavras refletem uma vida de fé, uma vida de devoção e uma vida de esperança na vida por vir. Mas também existem relatos diferentes, relatos de ímpios diante da morte. E geralmente o ímpio diante da morte, o quadro é um tanto quanto tenebroso. Dizem, por exemplo, que Nicolau Maquiavel teria declarado em tom de zombaria o seguinte: desejo ir para o inferno e não para o céu. No inferno, desfrutarei da companhia de reis, príncipes e grandes líderes, enquanto no céu estarão apenas mendigos, monges e apóstolos. Prefiro discutir questões de Estado com grandes espíritos do que estar no paraíso com aqueles que consideram inferiores. Um outro caso também, ainda, dizem que Karl Marx, em seus últimos momentos de vida, teria reagido de forma áspera quando a sua governanta lhe pediu suas últimas palavras para registrar. Sempre tem isso, né? As últimas palavras para marcar a história. E ele respondeu: vá embora, saia daqui. Últimas palavras são para os tolos, que não disseram o suficiente enquanto podiam. Amados, essas expressões, pelo menos as últimas aqui, revelam que uma vida distante de Deus e uma morte marcada pela ausência de esperança quanto ao futuro. E no texto que lemos, encontramos as últimas palavras daqueles dois criminosos, lemos aqui, e acima de tudo, as palavras de Jesus na cruz. Jesus falou na cruz. O ladrão blasfemador falou na cruz. O ladrão que se converteu falou também na cruz. E nesse cenário de dor e morte, cada fala revela o quê? O destino e a condição de cada um deles. O bandido blasfemador, ele tinha em seus lábios palavras de zombaria, escárnio, deboche. O bandido arrependido tinha em seus lábios uma palavra de arrependimento, de humildade, contrição. Jesus Cristo, por fim, tinha em seus lábios uma palavra de salvação e, acima de tudo, uma palavra de vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo fez da cruz ali o seu púlpito e de suas palavras uma fonte de consolo e uma fonte de salvação. Agora, queridos, por que Jesus e os outros dois estavam na cruz? Por que eles estavam ali, crucificados? Aliás, a morte por crucificação
dentro da história, sempre foi a pior das mortes. Já diziam historiadores que quem morria na cruz, morria 1000 mortes, que era algo doloroso. Vamos ver primeiro, então, os que estavam à sua direita e à sua esquerda. Por que eles estavam ali? Aí mesmo em Lucas 23, 32, diz que eles eram malfeitores, né? Lá em Mateus 27, 38, diz que eles eram ladrões ou salteadores. Ou seja, eles estavam na cruz por causa de seus crimes. Cometeram crimes. Eles representavam aí um perigo para a sociedade. E, como tais, precisavam ser tirados de circulação. E, naquele contexto, era pena capital. Eles eram bandidos, perigosos, sanguinários, assassinos, réus confessos. Pelo menos o ladrão arrependido confessou, né? Nós lemos no versículo 41, nós recebemos o que os nossos atos mereciam. Ou seja, ele sabia e reconhecia a sua transgressão. Sabia e reconhecia. Ele não se achava ali injustiçado por estar morrendo na cruz. Não se achava. Agora, por que Jesus estava na cruz? O que de mal ele fez para estar sofrendo daquele jeito? Em Mateus 26, 59, diz que os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Imagine, queridos, a cena, né? Nem mesmo com tantas falsas acusações, conseguiram encontrar algo verdadeiro para condenar o Senhor da glória. Não conseguiram. Inclusive, Judas Iscariotes, né, um personagem muito conhecido, o traidor, depois que viu que Jesus havia sido condenado, ele foi tocado de remorso. Ele devolveu as 30 moedas de prata da traição e disse: pequei, traindo sangue inocente. Amados, a pessoa mais autorizada para apresentar alguma acusação contra Jesus, sem dúvidas, era Judas Iscariotes. Por quê? Ele conviveu com o Senhor por 3 anos e meio e mesmo assim declarou: pequei traindo sangue inocente. Um outro detalhe, Pilatos também não viu culpa alguma em Jesus. Ele mesmo declarou diante dos sacerdotes e da multidão, lá em Lucas 23, 4, não vejo neste homem crime algum, ele é inocente. Portanto, amados, Jesus nunca cometeu pecado algum, nunca. Hebreus 4,15 diz que em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecado. Por outro lado, nós, seres humanos, somos tentados em tão pouco e muitas vezes caímos com tanta facilidade. Às vezes basta uma palavra atravessada de alguém, basta uma pequena provação, uma oportunidade para pecar, tantas coisas, né? Ou um momento de fraqueza para revelar o quanto carecemos da graça de Deus. Jesus, porém, diz o texto, ele foi tentado em todas as coisas. Ele enfrentou as investidas de Satanás, a rejeição dos homens, a ingratidão dos discípulos, a pressão da multidão, a dor, o sofrimento, enfrentou até a própria cruz. Mesmo assim, permaneceu santo, puro e sem pecado. Jamais houve engano em sua boca, jamais houve maldade em seu coração, ou injustiça em suas ações. É por isso que precisamos de um Salvador como ele, que se compadece de nós, sofreu como nós. Se Jesus fosse pecador, ele precisaria morrer pelos seus pecados, mas sendo perfeitamente santo, pode morrer pelos nossos pecados. O inocente morreu pelos culpados. O justo morreu pelos injustos. O santo, santo dos santos, morreu por pecadores para nos conduzir a Deus. Esse é o evangelho da salvação.
da graça do nosso Senhor Jesus. Um detalhe ainda interessante a se observar: Pilatos até quis livrar Jesus da cruz. Como era Páscoa, diz a Bíblia, o costume era libertar um condenado. Essa era a prática da época. 2 foram apresentados a ele. O primeiro era Barrabás, personagem muito conhecido, talvez de todos aqui, condenado a morrer na cruz por, provavelmente, latrocínio, roubo seguido de morte. O segundo apresentado foi Jesus Cristo, o Salvador. E a acusação que pesava sobre Jesus era de quê? Blasfêmia, por ter confessado ser o Filho de Deus. E o povo, instigado pelos líderes religiosos, pediu que soltassem Barrabás e crucificassem a Jesus. Agora, amados, na concepção do próprio Jesus, por que ele estava ali pendurado na cruz? Por que Jesus estava pendurado na concepção dele? Em Lucas 19:10, o próprio Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amados, a única maneira de salvar um perdido é morrendo pelo perdido. Não tem outro meio. A única forma de salvar um pecador é morrendo no lugar do pecador. Romanos 4:25 diz o seguinte, referindo-se a Jesus: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, desenhando, na cruz, Jesus tomou o nosso lugar e morreu a nossa morte. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, se referindo a Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, na cruz, o santo se fez pecador para salvar os pecadores e torná-los santos. Esse é o evangelho da salvação. Na cruz, o justo se fez injusto para salvar os injustos e torná-los justos. 1 Pedro 3,18 também diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ou seja, amados, na cruz, Jesus voluntariamente se fez maldito para nos tornar benditos de Deus. Agora, vamos ver como foi a conversão desse bandido arrependido. Primeiro, foi uma conversão, pode-se dizer, espetacular, extraordinária. Uma conversão surpreendente, amados. Ninguém levaria em conta uma conversão como essa. Hoje em dia, se um traficante dizer que se converteu, muita gente vai virar a cara para ele. Não acredito. Isso é impossível, mas aqui nós temos um texto que mostra essa realidade, de alguém que se converteu aos 45 do segundo tempo, mas se converteu. Mesmo estando na cruz, esse bandido se virou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu o que para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que cena extraordinária. Muitos colocariam ele no inferno, não tem jeito para isso aí não. Fez muito mal, prejudicou muita gente, mas ele se arrependeu. Um homem que estava condenado pela justiça dos homens, mas que encontrou perdão diante de Deus. Encontrou. Um homem que estava às portas da morte, mas agora recebeu a promessa de vida eterna. Aquele que tinha apenas algumas horas de vida, ele recebeu uma herança que jamais teria fim. Isso porque, queridos, a graça de Deus é maior do que o pecado do homem. Onde abundou o pecado, diz a Bíblia, superabundou a graça de Deus. Às vezes eu fico pensando em como foi o dia daquele homem, desse que se converteu nas últimas horas, últimos momentos. Fico pensando em como foi o seu amanhecer e como foi o seu fim de dia. Interessante, de manhã ele foi pregado em uma cruz. À noite estava coroado pela graça de Deus no paraíso. De manhã ele era considerado um inimigo do império, um transgressor da lei, um marginal. À noite estava desfrutando da amizade e da comunhão com
Deus. De manhã ele foi rejeitado, desprezado e humilhado pelos homens, mas à noite estava na gloriosa presença celestial, cercado por anjos. Maravilhoso! De manhã morreu como criminoso condenado aqui na terra, mas à noite vivia como um cidadão do reino de Deus. De manhã estava sob a condenação dos homens, mas à noite estava justificado diante do tribunal divino, queridos. Isso é espetacular, maravilhoso. Mais um detalhe, de manhã ele carregava a culpa dos seus pecados, mas à noite estava completamente perdoado pela graça de Deus. Que mudança extraordinária aconteceu em apenas algumas horas. Queridos, nenhuma religião poderia produzir uma transformação como essa na vida desse homem. Nenhuma obra humana poderia realizar esse milagre. Tudo isso aconteceu porque um pecador arrependido encontrou-se com o Salvador. E quando há esse encontro, existe salvação, reconciliação, perdão de pecados, livramento de culpas. Em poucas horas ele passou da condenação para a justificação, da culpa para o perdão, da morte para a vida, do inferno que merecia para o paraíso que não merecia. Aliás, ninguém merece. Ninguém merece. Essa é a grandeza da graça de Deus. Essa é a maravilha da salvação em Cristo. Naquele mesmo dia, queridos, o criminoso deixou a cruz e entrou no paraíso. Que cena gloriosa. Saiu deste mundo como um condenado, mas chegou à eternidade como um filho de Deus. E mais, aquele homem não teve tempo para mudanças externas, mas com certeza houve uma profunda transformação interna. Aquela foi, sem dúvida, uma salvação espetacular, extraordinária. Na verdade, amados, toda salvação, ela é espetacular. Toda salvação é um milagre da graça de Deus. Cada conversão é algo inédito, distinto e sobrenatural. Por exemplo, alguns são salvos em um culto de domingo à noite. Outros num culto de quinta-feira como essa. Eu não conheço a tua condição espiritual, não sei. Muitos são salvos dentro de uma prisão, como foi o caso de um rapaz chamado Onésimo. Paulo pregou para ele dentro da prisão e ele se converteu. Muitos se convertem a Cristo num leito de hospital. No leito de hospital, no leito de dor. Paulo de Tarso, ele viu Jesus na estrada de Damasco. Ele estava indo perseguir crentes, mas Jesus apareceu para ele e ele teve sua vida completamente transformada. Ou seja, Deus salva como quer, quando quer e onde quer. Cada conversão carrega a marca da soberania divina. E eu te pergunto, nessa noite linda, de aniversário, de festa, você já foi salvo? Você já se converteu de verdade? Já se arrependeu dos seus pecados? Já chorou aos pés da cruz? Por que eu faço essa pergunta? Porque o mesmo Jesus que salvou aquele bandido de maneira espetacular também pode salvar você hoje. Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou, foi aos céus e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O mesmo Jesus que perdoou os pecados daquele criminoso, condenado, que ninguém dava mais nada para ele, pode perdoar também os seus pecados hoje. Ele morreu por eles e ele pode te perdoar. Em segundo lugar, queridos, a salvação daquele homem foi gratuita e pela fé. Ele não merecia ser salvo, sabia? Afinal de contas, quem merece? Ninguém merece. Ele não tinha obras para apresentar para Deus. E nós também não temos obras para apresentar para Deus. A vida daquele homem era um caos. Era uma tragédia ambulante. Ele era um farrapo humano, um transgressor da lei, um malfeitor. Mesmo assim, ele foi salvo por Cristo, gratuitamente, sem pagar promessa, sem fazer votos, gratuitamente pela fé. Hebreus 2:9, 8 e 9 diz que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé.
Isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga, eu fiz o bem. Amado, se fosse possível ser salvo pelas obras, Jesus não precisaria ter morrido na cruz, mas ele morreu na cruz para nos conceder perdão, graça e salvação. Irmãos, parem para pensar, aquele homem não teve tempo de consertar os erros do passado. Ele não teve tempo de pagar suas dívidas. Teve? Não. Não teve tempo para ser batizado nas águas, não teve tempo de frequentar uma igreja, não teve tempo para participar da ceia do Senhor, não teve tempo de realizar boas obras para impressionar as pessoas. Não. Ele não teve tempo de construir aí uma reputação religiosa de destaque, mas teve tempo para aquilo que importa, que realmente importa. Ele teve tempo para reconhecer o seu pecado. Ele teve tempo para se arrepender. Teve tempo para olhar para Jesus com fé. Teve tempo para clamar por misericórdia. Teve tempo para confiar sua alma ao Salvador. Amados, aquele homem chegou à cruz com as mãos vazias. Ele não tinha mérito algum para apresentar. Não tinha justiça própria nenhuma para oferecer. Não tinha boas obras para exibir. Não tinha nada. Tudo o que ele possuía, sabe o que era? Uma vida marcada pelo pecado e um coração quebrantado diante de Deus. Mas foi exatamente assim que Jesus o recebeu. E recebeu com todo o amor. Ele se aproximou de Jesus como um pecador condenado e saiu daquela cruz como um pecador perdoado. Foi como um condenado, saiu como um perdoado. Chegou àquela cruz sem esperança, mas deixou esse mundo com a certeza do paraíso. Você crê que Jesus prometeu realmente paraíso para aquele homem, gente? Você crê na conversão de bandido? Tem gente que não crê, não. Tem crente que não crê. Ele chegou ali como criminoso culpado e partiu como um filho reconciliado por Deus. Isso porque, queridos, a salvação nunca foi uma recompensa para os bons. Na verdade, ninguém é bonzinho. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não há um justo sequer sobre a face da terra. A salvação sempre foi um presente da graça de Deus para pecadores arrependidos, que colocam a sua fé única e exclusivamente em Jesus. Romanos 5,8 afirma que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a palavra de Deus. Portanto, amados, a salvação daquele homem foi gratuita, mas a fé dele foi extraordinária. Sabe por que a fé foi extraordinária desse homem? Ele teve que crer em alguém que estava morrendo ao seu lado. Lembra do início que eu falei? A cena aqui é da cruz, 3 cruzes. Ele creu em alguém que estava morrendo ao seu lado. Ele chamou de Senhor alguém rejeitado pela multidão. Ele pediu entrada no reino a alguém coroado de espinhos. Essa é a cena. Quem já viu aí a paixão de Cristo, sabe do que eu estou falando. Viram? Muito sangue. E aquela era a realidade. A fé, amados, segundo Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Aquele homem viveu seus últimos momentos sustentado apenas pela fé. Não via nada, não sentia nada. Aliás, sentia muita dor. Muita dor. Vou repetir o que Jesus disse para ele. O que ele pediu a Jesus, na verdade. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele chamou de Senhor alguém que parecia um derrotado do teu lado. Ele pediu entrada no paraíso, alguém pendurado na cruz junto com ele. Ele reconhece que Jesus tinha um reino, não no auge dos milagres de Jesus, mas no vale da sua dor. Para nós hoje, queridos, é relativamente fácil, simples, crer que num Jesus que ressuscitou. Isso aconteceu. Num Jesus que foi glorificado. Num Jesus que a Bíblia diz que está conosco todos os dias.
Mas aquele homem creu em um Cristo ferido, sangrando, humilhado e agonizante. Pela fé, ele enxergou aí além da aparência. Na morte, ele enxergou a vida. Na ruína, ele enxergou a majestade. Na vergonha, ele enxergou a glória. Na derrota aparente ali, ele viu a vitória eterna. E na escravidão, ele reconheceu a realeza do Senhor. Talvez, amados, e eu creio assim, jamais tenha existido um exemplo tão profundo, tão simples e poderoso de fé como o desse homem na cruz, ao reconhecer o Senhor como Rei. E eu quero fazer uma pergunta a você, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Aquele ladrão enxergou um rei, onde muitos viam apenas um condenado. Esse é o texto. Ele enxergou um Salvador, onde muitos viam apenas um homem derrotado. E você, o que enxerga quando olha para Jesus? Apenas um personagem da história? Apenas um grande mestre? Apenas um mestre de moralidade? É assim que muitos reconhecem Jesus. Quando eu ouço muitos ateus falarem sobre Jesus, inclusive Leandro Carnal, dá palestra sobre Jesus, ele entende que Jesus é um grande personagem, uma mente brilhante. Mas ele não quer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Apenas como um grande mestre. Alguém que ensina muito bem sobre moral. Ou talvez, será que você enxerga Jesus como seu único Senhor e Salvador, capaz de perdoar os seus pecados? Esse é o ponto central. Esse é o ponto central. Aquele homem reconheceu sua culpa, voltou-se para Cristo pela fé e encontrou salvação nos últimos momentos da sua vida. Hoje também, Jesus pode fazer o mesmo por você. Jesus continua salvando pecadores. Ele continua recebendo pessoas arrependidas. Jesus continua perdoando aqueles que se achegam a Ele pela fé, única e exclusivamente. Então, meu amado, minha amada, não endureça o seu coração. Reconheça seu pecado. Arrependa-se, creia no Senhor Jesus e receba hoje mesmo a salvação somente pela fé. Salvação essa que somente Ele pode dar. Em terceiro lugar, a salvação daquele pecador foi centrada na pessoa de Jesus. E isso é por demais interessante, queridos. Muitas pessoas estavam ali ao redor da cruz, mas aquele homem buscou apenas Jesus e mais ninguém. A salvação significa estar ligado a Jesus pela fé. Não é apenas mudar de comportamento, não é apenas adotar uma religião, mas unir-se a uma pessoa viva. Jesus morreu e ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. Aquele homem foi a pessoa certa, na hora mais incerta da sua vida. Amados, é detalhe interessante, ele não buscou ajuda de João, que também estava aos pés da cruz. Apesar de João ser um discípulo amado, discípulo fiel, homem de Deus, ele não pediu misericórdia aos romanos, que apenas cumpriam ordens e nada mais. Ele não buscou aí a absolvição nos líderes religiosos da época, que clamavam pela morte de Jesus. Não, queridos, nenhum deles poderia fazer algo por ele. Ninguém. Nenhum deles tinha poder para perdoar os seus pecados e lhe garantir a vida eterna. Ele foi diretamente a pessoa certa. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor. Jesus é um amigo mais chegado. Jesus é aquele que permanece ao nosso lado. Quando todos nos abandonam, só Jesus fica com a gente. Ele não rejeita coração quebrantado. Ele não fecha a porta para um pecador arrependido e sincero. Ele permanece quando todos nos abandonam, queridos. E esse é fato. Ele nos sustenta quando todos falham. Por isso aquele bandido foi diretamente a pessoa certa, Jesus Cristo. E continua sendo assim até o dia de hoje. E glória a Deus por isso. Jesus tem salvação para conceder quando multidões só querem a nossa condenação, o nosso mal,
o nosso prejuízo. Jesus está sempre disposto a perdoar, quando muitos preferem odiar, muitos preferem acusar, muitos preferem julgar, mas Jesus está conosco para perdoar. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Em quarto lugar, a salvação daquele bandido foi instantânea. Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados, salvação não é como a santificação, né? A santificação é um processo diário, contínuo, que dura para a vida toda, até o dia da nossa morte. É a santificação. A salvação, porém, é um ato soberano e imediato da graça de Deus. No instante em que aquele homem invocou o nome do Senhor, ele foi salvo e ficou preparado para a eternidade. É lindo quando a Bíblia afirma em Romanos 10:13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, a salvação é gratuita pela fé e, ao mesmo tempo, instantânea. Muitos dizem o seguinte, quando são convidados para ir a uma igreja ou para se converter, né? A pessoa fala assim, eu preciso primeiro parar de beber, eu preciso primeiro parar de fumar, eu preciso deixar algumas coisas erradas, só depois é que eu vou a Jesus. Talvez quando estiver lá com meus 90 anos, 80, bem velhinho, aí eu me conserto com Deus. Aquele homem não pensava assim. Ele foi a Jesus exatamente como estava, como bandido. Pastor, eu não sou bandido, mas só Deus conhece os seus pecados e os meus, e você também conhece. Independente da intensidade do pecado, todos pecaram e precisam de um Salvador. Aquele homem sabia que estava perdido, queridos, e buscou salvação. Ele sabia que estava condenado pelas leis da terra, mas encontrou em Jesus absolvição, restauração e perdão. Repito, ele não mudou para ir logo a seguir a Jesus. Não, primeiro ele foi a Jesus e logo em seguida foi o quê? Transformado. Essa é a regra, queridos, não podemos inverter. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está sobrecarregado? Culpa do pecado, vá a Jesus. Coloca isso aos pés da cruz. Dobre seus joelhos, peça perdão, peça a Ele para entrar no teu coração e mudar a sua vida. E você vai ver o que Jesus fará por ti. Em quinto lugar, a salvação daquele homem resultou em comunhão eterna com Jesus. Quando ele pediu que o Senhor se lembrasse dele, lembra? A resposta de Jesus foi a seguinte, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele recebeu a garantia do paraíso no mesmo instante em que ele confiou em Jesus. Instantaneamente. Isso é esplêndido. Mas, afinal, o que é paraíso? Para onde aquele homem foi? O que é o paraíso? Amados, o paraíso é o lugar para onde vão as almas dos regenerados, dos salvos, dos que foram alcançados pela graça de Deus. Repito, pela graça, pelo favor, não é por mérito. Paraíso é o terceiro céu, onde está o trono de Deus, a glória de Deus e a presença de Deus. Paraíso é o que a Bíblia fala de lugar de descanso, de gozo eterno e de plena comunhão com o Senhor. É ali onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais traição, não haverá mais doença, não haverá mais pecado. Isso é o paraíso que a Bíblia descreve. O paraíso é o lugar onde estaremos com Jesus para sempre, o que é incomparavelmente melhor do que viver nessa terra. Essa é a promessa para aquele que se arrepende. E foi para esse lugar que esse homem, que minutos antes era um bandido, foi depois de convertido. E o mais importante sobre o céu, queridos, não será apenas a ausência da dor, da tristeza ou preocupações. O mais importante no céu será contemplar constantemente a face do Senhor.
até porque o céu sem Jesus não seria céu. Seria mais parecido com o inferno. Em sexto lugar, já estou concluindo, a salvação daquele homem não o livrou do sofrimento. E aí, eu peço que você preste bastante atenção nessa parte final. A salvação daquele homem não o livrou do sofrimento. Jesus prometeu o paraíso àquele homem, mas não o retirou da cruz. Ele teve que pagar a pena pelos seus pecados aqui na terra. Por isso que eu sou a favor. A pessoa vem, pastor, eu quero aceitar Jesus, mas eu cometi a opção de... Meu irmão, vai se entregar na polícia. Você vai ter que pagar pelos seus atos. Você vai ter que pagar toda a pena. Aquele homem pagou toda a pena. A salvação transformou o interior daquele homem, mas as circunstâncias ao seu redor permaneceram as mesmas. Já reparou isso? Nada mudou externamente. João 19, 31 e 32 nos diz que os soldados quebraram as pernas dos dois criminosos para acelerar a morte. No dia seguinte era Páscoa. Ninguém podia estar pendurado na cruz. E foram lá, quebraram a perna do ímpio e do salvo. Tanto que se converteu como não se converteu. Quando chegaram a Jesus, Jesus já tinha morrido. Irmãos, aquele homem estava a caminho do céu, mas teve as pernas quebradas. A pregação de muitos dos nossos dias anuncia uma outra mensagem. Eu não sei se já ouviu esse tipo de mensagem, né? Dizem, venha para Jesus, se converta, teu casamento vai se tornar um mar de rosas. Olha a promessa. Venha para Jesus e você vai ser promovido no trabalho. O patrão vai te promover. Venha para Jesus e todas as suas doenças serão curadas. Você vai ter uma saúde de ferro. Venha para Jesus, você vai prosperar muito. Isso é o que se ouve, né? No dia a dia do mundo gospel. Essas são as promessas que muitos fazem, mas que a Bíblia não respalda, não garante. A realidade, queridos, é que muitos vão a Jesus e em vez do casamento melhorar, piora. Que isso, pastor? É mesmo. A pessoa se converte, um se converte, o outro não se converte, aí começa o problema. Muitos perdem o emprego por causa da fé. Recebeu Jesus como Senhor e Salvador, patrão não gosta de crente, manda ele embora. Muitos continuam doentes e alguns até morrem da mesma doença depois que entregaram a vida para Jesus. Muitos enfrentam dificuldades financeiras ainda maiores depois da conversão. O criminoso arrependido aqui não saiu da cruz porque se converteu. Não. Pelo contrário, sua morte foi antecipada. Vale ressaltar que o convertido e o não convertido sofreram da mesma maneira. Os dois passaram pela mesma dor de ter as pernas quebradas. Queridos, a diferença entre o justo e o ímpio não está nas circunstâncias, mas em quem ele confia. É onde está alicerçada a sua fé. Aquele homem, mesmo como um recém-nascido na fé, depositou toda a sua esperança em Jesus Cristo e não voltou atrás. Ele teve sim as pernas quebradas, mas foi salvo para a glória de Deus. E isso é o mais importante de tudo. Para concluir finalmente, tiro pelo menos uma lição no texto que acabamos de ler. Deus é soberano para chamar quem Ele quiser. Mas o homem, você, eu e você, somos responsáveis por aceitar ou rejeitar o chamado. Os dois criminosos, lembram? Dois bandidos? Os dois estavam igualmente perto de Jesus. A distância era a mesma. Os dois ouviram as mesmas palavras, viram os mesmos sinais, leram o mesmo título que estava sobre Jesus, tiveram as mesmas oportunidades. O Espírito Santo bateu a porta dos dois, do coração dos dois. Só que um abriu, o outro fechou. Um aproveitou, o outro desperdiçou. O criminoso endurecido morreu em seus pecados e foi para o inferno. O criminoso arrependido morreu perdoado, porque se arrependeu. O que aconteceu ali continua acontecendo nos dias de hoje. Se repete 2000 anos de história, a mesma
coisa: pessoas frequentam a mesma igreja, ouvem as mesmas mensagens, leem a mesma Bíblia. Só que uns se convertem, outros se endurecem. Uns produzem frutos, outros ficam a cada dia mais insensíveis à palavra de Deus. É verdade, queridos, essa frase famosa que diz que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. A mesma pregação que salva uns endurece a outros. Não porque Deus seja injusto, mas porque cada um responde de forma diferente. Cada um de nós, um dia, prestaremos contas a Deus. Hoje também é lhe dada a oportunidade. Você que está me ouvindo, hoje você pode ir a Cristo. Hoje você pode receber perdão, pode receber um novo coração, pode receber uma nova vida. Não adie isso, em nome de Jesus. Não endureça o seu coração. Vá a Cristo hoje. O pecado, ele é julgado em apenas 2 lugares. Será julgado ou na cruz ou no inferno. Quem vai à cruz encontra a salvação. Quem rejeita a cruz caminha para a perdição eterna. Que o Espírito Santo nos conduza nessa noite à decisão certa.